Começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Que é o das milícias digitais, que se desdobram em golpe. Agora foi expandindo o objetivo disso. Tanto é que tem aí essa história do 8 de setembro, né? 8 de janeiro. O 8 de janeiro, eu tenho uma visão distinta do 8 de janeiro. Quero compartilhar com vocês, porque eu acho o seguinte, veja bem, aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados lá, etc. Pretendendo que os militares interviessem no governo, ou seja, desse um golpe. Pretendiam a intervenção militar no processo político. Aquilo foi. Não saíram, não houve naquele momento, foi o período Bolsonaro, não podiam tirar da frente. Então ficaram isolados. Esse pessoal ficou lá, mas ficou um tempo. Quanto tempo esse pessoal ficou lá? Entre o resultado das eleições de 22 e o início do ano de 23, né? Alguns meses. Um mês, pois bem. Aí no final, eles não conseguiram que os militares interviessem para fazer um golpe, que é o que eles pretendiam. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, em abolição do Estado Democrático de Direito, na tua avaliação? No meu ponto de vista, ou terrorismo, como nada disso. Dizem. Aquilo foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme e não conseguiram nada. Você lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas, que ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, ou que quebrou o vidro, que pintou aquela estátua, lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. Porque eu, inclusive, examinei lá para curiosidade, né? Um caso, e verifiquei o seguinte, que havia um pacote de vários casos a serem julgados ao mesmo tempo, o voto do relator era igual, só mudava a parte circunstancial, da caracterização o nome da pessoa e tal, o que fez, etc. E tal. E aí teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão. Como é que vai ser isso? Eu não é do meu feitio esse tipo de coisa. Eu advoguei muito no crime quando era advogado lá atrás, né? Agora, eu acho que nós tínhamos que ter mais não se envolver, o tribunal inclusive, nessa disputa política e radicalização que está havendo. Vocês vão convir comigo que a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas também foi provocada pelo presidente Lula. O presidente Lula, em todas as manifestações, ou grande parte delas, faz acusações do Bolsonaro, que foi o ex-presidente. E Lula ainda alimenta essa polarização? Alimenta a polarização, talvez por interesse de que disputa política, eleitoral, teria mais condições, etc. Mas isso que eu refiro é essa disfuncionalidade. Você tem problemas da política que não são resolvidos na política, e aí as pessoas vão para o Supremo Tribunal, pedindo que o Supremo Tribunal tome uma decisão que, em alguns casos, e muitos deles, são decisões exclusivamente da competência da área política. Antes, quando eu estava lá no Supremo, nós rejeitávamos esse tipo de pedido, dizendo que aquilo é matéria interna corpus. Porque, veja, uma coisa é ter uma lei e essa lei ser contrária à Constituição. Alguém entra com ação pedindo a inconstitucionalidade. O que teria que fazer? É constitucional ou é inconstitucional? Se for inconstitucional, acabou. Agora, não fica por aí. O tribunal começou a usar umas técnicas de dizer, não, ela é inconstitucional, mas nós vamos fazer uma interpretação conforme a Constituição. E essa frase, interpretação conforme a Constituição, nada mais é do que a elaboração de uma nova norma.